Boa noite, gurizada. Tudo bem? Uma curiosidade e uma pergunta que muitos têm me feito a respeito dessa CPU é um FX 6100 com 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo de 1 GB, uma GTX 550 Ti. E a pergunta que eles faziam sempre, eu cansei de responder isso quando eu anunciei a CPU para vender. Muita gente tem chamado e perguntado: roda GTA RP? Por quê? Porque eu coloquei no anúncio que roda o GTA V e de fato roda o GTA V modo história, está aqui instalado, ó, e roda bem, roda 60 FPS o GTA V modo história, não online. E o pessoal vendo isso pergunta, né? Roda GTA RP? E aí eu resolvi, para matar a curiosidade do povo, instalar o GTA RP. Mas olha só como é que ficou. Instalar o GTA RP nessa CPU, que ela é extremamente limitada devido à placa de vídeo, na verdade. Acredito que a placa de vídeo seja um dos grandes limitadores que está acontecendo, que não é possível configurar o GTRP em alguma configuração melhor. Mas notem que, mesmo assim, foi possível instalar e é possível até se mover com o personagem. Ó, está em 17, 20 FPS, 17, 16, 12. Mas, mesmo assim, mesmo com FPS tão baixo, ó, é possível, ó, mover, caminhar, interagir. Dá obviamente, uns travamentos, porque essa configuração absolutamente não é feita para RP. Essa configuração, ela é uma configuração bem básica devido à placa de vídeo. Note que a CPU, ó, pelo menos aqui, nesse painel, a CPU está em 100%. Então, você está dizendo, inclusive, que a placa de vídeo está em 22%. Por quê? Porque eu baixei bastante a resolução. Porque quando sobe a resolução, a placa de vídeo vai para 100%. A VRAM aqui, ó, ela vai para 100%, 0.9. E começa a dizer que o sistema está lento porque está excedendo a VRAM permitida. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi sobrecarregar mais o processador, mas também esse processador FX 6100, ele não é um processador muito potente. Inclusive, a minha opinião é que do 4100 para o 6100 não muda muito, né? A propaganda da AMD é que esse processador ele tem 6 núcleos e 6 threads, mas na prática são 3 pares de 2 núcleos que utilizam as mesmas instruções e compartilham a memória cache. No final da história acaba sendo praticamente um processador de 3 núcleos e não de 6. E por isso que acontece o que? O Windows 10 ele reconhece esses 6 núcleos, o Windows 10 aqui no gerenciador de dispositivos, enfim, no gerenciador aqui da área de trabalho, que me falhou o nome agora, me perdoem que esse horário eu já estou passando da razão para a emoção do sono, mas enfim, gerenciador de tarefas. No gerenciador de tarefas, se você entrar ali, você vai ver que agora que como eu estou no jogo, eu não vou entrar. Mas se você entrar no gerenciador de tarefas, vai aparecer ali que a CPU tem 3 núcleos e 6 threads, e não 6 núcleos, porque o Windows 10, como ele tem uma habilidade maior de entender a estrutura, a arquitetura dos processadores, ele reconhece com apenas 3 núcleos, porque são 3 núcleos duplos, né? Não são 6 núcleos de fato. Meio que era feito para tentar enganar os sistemas operacionais e eles pensarem que era um processador com 6 núcleos físicos, mas na verdade são 3 núcleos divididos em 2 cada um, que compartilham as mesmas instruções, compartilham a mesma memória cache. Ou seja, cada par de 2 utiliza a mesma memória cache dedicada, que deveria ser individualizada para cada um. Aí nós teríamos realmente 6 núcleos. Então, no frigir dos ovos, às vezes, não faz muita diferença você utilizar esse processador 6100 e você utilizar um 4100, que é 4 núcleos e 4 threads.
Porque embora os threads sendo menos, os núcleos que o Windows reconhece como de fato 4 núcleos. Eu até não estou bem informado, mas eu acredito que talvez alguma diferença de arquitetura exista do 4100 para o 6100. O fato é que eu acredito que mesmo assim, se colocássemos uma placa de vídeo mais potente nesse CPU, nós conseguiríamos rodar de forma mais satisfatória o GTRP. Vamos supor que colocasse uma RX 550 de 4 GB ou uma GTX 750 de 2 GB, que não é muita diferença, mas já daria mais do que o dobro do desempenho dessa GTX 550 de 1 GB. GTX 550 de 1 GB. 1 GB nem era para estar rodando o GTRP. E mesmo quando eu tento, vou fazer até a experiência para vocês verem aqui, ó, quando se tenta alterar as configurações de jogo, ó, eu vou aqui nas configurações e tento melhorar a resolução, né, usar. Eu não consegui tirar essa propaganda do Black Friday aqui, eu não sei como faz isso, também não me apeguei muito. Ó, note que a resolução de renderização está 853 por 480. E se você colocar nos gráficos avançados aqui, a resolução de fato é 1280 por 720. Claro que como essa TV é uma TV que ela está em Full HD, né, acaba ficando menor do que a tela. Eu não consegui fazer com que a proporção ficasse a proporção, digamos, esticar, né, essa tela aqui. Na realidade, quando ele coloca em 1280 por 720, ele fica menor que a TV. E não tem muito o que fazer quanto a isso. E 15 a 20 FPS, 12, esse é a média, né? Para alguém jogar assim, teria que ter uma paciência muito grande, com travamentos e outras coisas mais. Seria mesmo para dizer que está se movimentando. E se você tentar modificar alguma coisa aqui, ó, na resolução, por exemplo, vem uma mensagem. Vamos tentar fazer com uma mão só para vocês verem. Ó, vou mudar a resolução. Então, ao invés de 1280, vamos tentar fazer aqui uma resolução 1024 por 768. Eventualmente, quando eu tento fazer, aplicar, ó, a memória de vídeo excedida, ou seja, ele não permite que eu mude nada. E às vezes fica em loop aqui que eu não consigo mais retornar, não consigo cancelar, não consigo fazer nada. Ó, se eu der um cancelar, vamos ver se volta agora. Eu cancelo, ele volta para essa página. E aí você tenta selecionar, ele não permite, né? E assim nós ficamos. Ó, a proporção também é a mesma coisa. Eu mudo aqui, proporção, vamos botar aqui 4.3 de proporção. Tento aplicar a modificação, memória de vídeo excedida, ou seja, não tem como configurar devido à limitação da placa de vídeo mesmo, né? Não se consegue configurar melhor do que isso, mas enfim, isso serve para mostrar que o GTA RP, assim como o GTA V e outros mais, ele está diretamente vinculado à memória de... Ó, consegui voltar ao jogo, já estou até com 20 FPS aqui, mas não mudou nada lá, é só porque eu estou parado e não tem ninguém na tela. Então era isso, pessoal. Eu sinceramente não vi no FX 6100 um desempenho muito maior do que o FX 4100. E se olhar aqui no GPU-Z, aliás, perdão, no CPU-Z, você vai ver que quando você faz ali o benchmark do FX 6100, ele fica um benchmark que equivale a um Core 2 Quad 9550, que fica em 800 a 900 pontos ali no multithread. E até perde no single thread, que era o ponto fraco dos FX, era o single thread mesmo, né? Mas se colocar uma placa de vídeo bem melhor e sobrecarregar tudo na placa de vídeo, a CPU, que está aqui em quase 100% o tempo todo, vai conseguir cair lá para uns 70%, 60%, acredito eu 70%. E aí vamos forçar mais a GPU, vamos colocar mais gráficos, uma resolução melhor, maior, vamos puxar mais e vai dar certo para jogar, vai ficar jogável daí. Então, esse